O próximo ponto da exposição, o texto vai nos apresentar que durante a viagem vai surgir uma tempestade repentina, né? Traz a ideia de algo ali que surge de repente, né? O versículo 24 diz: E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Aí o texto destaca, né? Jesus, porém, estava dormindo. Lembrando que uma parte dos discípulos eram pescadores, né? Logo, estavam habituados a esse tipo de situação. Mas aqui nós podemos analisar o texto, né? Partindo de dois pontos também. E o primeiro ponto é que as tempestades da vida, né, surgem sem aviso. Veja o versículo 24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, né? Ou poderíamos dizer assim, um caos de grandes proporções, né? Que uma tempestade ali, né, e uma tempestade do qual saiu do controle de pessoas que eram especializadas, era a profissão delas e mesmo assim saiu do controle, né? Às vezes na nossa vida é desse jeito. Nós pensamos que nós dominamos algum tipo de situação e mesmo dominando, a situação sai do controle. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. E ainda o versículo diz assim: de sorte que o barco era varrido pelas ondas, né? Um caos aqui fora do controle. Eles perderam totalmente o controle. Primeiro, a tempestade inesperada, não esperavam ali, no meio da viagem, surge uma tempestade. E aqui nós temos a ideia de uma grande tempestade de proporção, né? Uma coisa grande, de grandes proporções, né? E fora de controle, né? Já que o texto diz que de sorte que o barco era varrido pelas ondas, né? Então, totalmente fora do controle. A ideia de nós pegarmos uma vassoura, né, e um lixo, joga para o lado, joga para o outro, traz mais ou menos a ideia assim de o barco e sendo sem controle, desprovido de total domínio ali daqueles que estavam fazendo a viagem, né? E aí o texto também nos traz, né, um segundo ponto. Primeiro,